O monumento português que era uma ilha e virou fortaleza. Introdução. Em Lisboa, na margem direita do majestoso rio Tejo, ergue-se um dos monumentos mais icónicos de Portugal e do mundo, a Torre de Belém. Mais do que uma simples imagem de postal, esta imponente estrutura é um testemunho vivo da história e uma obra-prima da engenharia militar quinhentista. Concebida para ser uma fortaleza praticamente inexpugnável, esta sentinela de pedra guardava a entrada da capital do reino com artilharia pesada. Mas que segredos escondem os seus mais de 500 anos de existência? Por que razão foi construída precisamente neste local? De que materiais foi erguida para resistir impávida ao tempo e às investidas do mar? E o que a torna, hoje, uma visita absolutamente imperdível? Nos próximos minutos, vamos desvendar cada detalhe desta joia arquitetónica, desde a sua gênese até aos dias de hoje. Sabia que esta torre já serviu como prisão política e até como farol? Fique connosco para descobrir estas e outras curiosidades. Se é apaixonado por história e arquitetura, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações, para não perder os nossos próximos guias pelos monumentos mais fascinantes do mundo. Localização estratégica e geografia. A localização da Torre de Belém foi meticulosamente planeada. Quando foi construída no século XVI, não se encontrava junto à margem como hoje a vemos. Erguia-se solitária sobre um pequeno afloramento rochoso junto à praia de Belém, cercada por água em todo o seu perímetro, embora a apenas cerca de 200 metros da costa. Esta posição era estrategicamente brilhante. Dominava completamente a navegação no rio, controlando o principal acesso fluvial a Lisboa. Juntamente com a fortaleza de São Sebastião da Caparica, na margem sul, e com o baluarte de Cascais, formava um triângulo defensivo que criava um mortal campo de fogo cruzado, tornando impossível a passagem de navios inimigos. A sua geografia transformou-se radicalmente ao longo dos séculos. O grande terremoto de 1755 alterou significativamente a configuração do Tejo, mas foi o lento e contínuo assoreamento, o acumular de sedimentos trazidos pelo rio, que, ao longo do tempo, acabou por unir definitivamente o afloramento rochoso à margem norte. É por isso que hoje podemos chegar à Torre de Belém a pé, caminhando tranquilamente pela sua base. Construção, materiais e estilo. A construção da Torre de Belém foi um feito notável da engenharia do século XVI. Os trabalhos, iniciados em 1514, prolongaram-se por cerca de 6 anos, sendo concluídos por volta de 1520. O projeto ficou a cargo do brilhante mestre das obras reais Francisco de Arruda, sob o patrocínio do rei Dom Manuel I, utilizando os materiais mais nobres disponíveis. A alma da torre é a pedra liós, um calcário de cor creme extraído principalmente nas pedreiras de Pero Pinheiro, em Sintra. Esta pedra, além de extremamente resistente à erosão marinha, permitia um trabalho de escultura minucioso, essencial para a exuberante decoração que caracteriza o estilo manuelino. Falando de estilo, a Torre de Belém é o expoente máximo do manuelino, uma linguagem arquitetónica única de Portugal que funde o gótico tardio com elementos decorativos inspirados nas navegações. Cordas esculpidas em pedra, esferas armilares e cruzes da Ordem de Cristo convivem harmoniosamente com influências moriscas, visíveis nas varandas rendilhadas, testemunho da experiência de Arruda no norte de África. E não podemos deixar de destacar uma curiosidade: entre os seus ornamentos, encontra-se a escultura de um rinoceronte, um exótico presente que Dom Manuel I recebeu e que marcou profundamente o imaginário da época. A estrutura e porquê visitar. A Torre de Belém eleva-se orgulhosa a cerca de 30 metros de altura, dividindo-se em duas partes distintas, um robusto baluarte poligonal, onde se posicionava a artilharia pesada, e a torre propriamente dita, com os seus 4 pisos principais. No interior, cada espaço conta uma história. A sala do governador, a sala dos reis e a sala de audiências falam do poder real. A pequena capela recorda a dimensão espiritual da época. Já nos pisos inferiores, os antigos paióis, convertidos em masmorras durante a ocupação filipina no século XVII, ecoam histórias sombrias de prisioneiros políticos que ali estiveram encarcerados. Visitar a Torre de Belém é obrigatório por múltiplas razões. Primeiro, pelo seu inestimável valor como património mundial da Unesco. Segundo, por ser a melhor oportunidade de apreciar ao vivo a magnificência do estilo manuelino. Terceiro, pela experiência única de subir as suas escadas em caracol até ao terraço, onde se é recompensado com uma vista deslumbrante, o Mosteiro dos Jerónimos, o padrão das descobertas e a moderna Ponte 25 de Abril, numa síntese perfeita entre o passado e o presente de Portugal. Se este guia completo lhe foi útil, deixe o seu like e partilhe nos comentários o que mais o surpreendeu na Torre de Belém. Não se esqueça de subscrever para acompanhar as nossas próximas viagens pelos monumentos mais fascinantes do mundo. Até breve!